Fala galera, continuando aqui as nossas aulas sobre os cordados, especificamente agora sobre os animais vertebrados, né? E aqueles que são guinatos. Então veja bem, galera, nós estamos falando dos animais que são cordados, né? Que tem notocorda, aquela coisa toda que você viu na nossa aula sobre cordados. E daí nós classificamos eles em agnatos, sem mandíbula, e nós classificamos eles em gnatos com mandíbulas. E vamos falar especificamente agora dos gnatos que têm coluna vertebral, também conhecido como animais vertebrados. E o primeiro grupo deles é desse camarada aí que você imagina fritinho na chapa, gostosinho, que são os peixes. Beleza? E já de cara a gente diz para vocês o seguinte, que os peixes eles podem ser classificados em duas categorias, galera, de acordo com o tipo de esqueleto que ele tem. Se o esqueleto do peixe for ósseo, peixe ósseo, Se o esqueleto do peixe for cartilaginoso, peixe cartilaginoso, tá? É simples assim. Se você preferir uma palavra mais bonitinha, lá do latim, osteict e condrict. Olha que coisa linda! Isso, belezinha? Todo mundo sabe o que é um peixe. Pelo amor de Deus, se você não souber um peixe, vá ao mercado e pergunte lá o que é um peixe, porque passar a tarde no rio pescando você não vai pegar nada. Tá bom, galera? Vamos começar por esse camarada lindo chamado tubarão, que é um dos representantes mais conhecidos aí do grupo dos peixes cartilaginosos, né? Tem uns também as raias, você sabe quem é a raia, aquele peixe bonito, esquisito, né? Ele é todo redondão, né? Então nós temos um dos maiores predadores do planeta, do oceano, sem dúvida nenhuma. É o maior predador que nós encontramos, que é o tubarão, que ele tem esqueleto cartilaginoso, portanto. Uma curiosidade, o tubarão ele não tem costela, cara. Sabe essas costelas aqui? O tubarão não tem, ele tem só a coluna vertebral, que é cartilaginosa. É um animal que quase não sofreu nenhum tipo de modificação evolutiva ao longo de sua existência, desde que ele surgiu. Tamanha a adaptação do tubarão ao ambiente em que ele vive, desde que ele é tubarão. Tá bom? Características, galera. Características dos peixes cartilaginosos. Como o tubarão é um peixe cartilaginoso, então a gente vai falar sobre essas características aí que se enquadram nesses animais. Duas nadadeiras dorsais e uma nadadeira caudal, né? Então são nadadeiras ímpares, né? Duas dorsais, uma caudal, nadadeiras pélvicas e uma par de nadadeiras peitorais. Aí, tem que decorar essas nadadeiras todas. Não, nunca vi nenhuma questão pedindo quantidade de nadadeira de tubarão. Mas as características visíveis mais simples, sim, boca ventral. Nossa, Edson, significa isso? Significa o seguinte, ó. Tá vendo aqui o focinho do tubarão, a pontinha do nariz dele? Galera, a boca dele fica embaixo, né? Ó, tá certo? Então a boca ventral. Diferente do peixe ósseo que a gente vai ver, que a boca fica aqui na pontinha e fica fazendo aquele negocinho assim, né? Certo? Tubarão não vai fazer isso, né? Você não vai ver essa cena bizarra. Bizarra não, né? Bizarra se o tubarão fizesse isso. Então a boca é ventral, está na barriga do tubarão. 5 a 7 fendas branquiais, galera. Sem opérculo. Não tá escrito isso aí, Weto. Não tá, mas não tem problema. Vamos voltar aqui. Galera, aqui do lado do tubarão, ó, a gente consegue ver as fendas branquiais dele, tá bom? É que essa imagem não está muito favorecendo, mas se você olhar para uma imagem do tubarão, você vai conseguir ver as fendas branquiais aqui. E justamente porque você consegue ver as fendas branquiais, isso prova que ele não tem uma estrutura óssea que protege as fendas branquiais, que nós chamamos de opérculo. Se você já foi com alguém numa peixaria e para comprar um peixe que não é cartilaginoso, não é um peixe ósseo, a pessoa fala, veja se as brancas estão vermelhinhas, né? Aí a pessoa pega e ergue o opérculo. Se você já assistiu aqueles programas incríveis de pesca, se é que alguém assiste aquilo, né? Bom, se tem é porque alguém assiste. Quando o camarada pega um peixe muito grande, ele quer tirar o peixe do rio, ele não consegue tirar pelo anzol, ele segura no opérculo do peixe e ergue esse peixinho para fora, tá bom? O tubarão não tem. O que ele tem é um espiráculo que ele fala aqui, né? Que fica atrás do olho, galera. Não dá para ver aqui. É porque o tubarão, como ele não faz aquele movimentinho com a boca, ó, né? Para a água entrar na boca dele e sair pela brânquia, ele conseguir respirar, ele tem que nadar o tempo todo, né? Então ele nada, a água entra pela boca, sai pela fenda branquial e ele consegue retirar o oxigênio, portanto, da água. E quando ele para, né, cansadinho, vai descansar, a água entra pelo opérculo que tem aqui atrás do olho, que é uma estrutura parecida, tá? Pelo amor de Deus, mas é parecida com aquilo que o golfinho tem. Também chama opérculo, só que o golfinho respira fora da água, tá, galera? O golfinho não respira dentro da água. Muito bem. Escamas dermoepidérmicas, né, que são iguais aos dentes.
Muito óleo no fígado. Esse óleo no fígado é para mudar a densidade do peixe, galera, né? Para que ele tenha uma colocação na coluna d'água. Porque se ele for muito menos denso que a água, ele vai ficar flutuando, né? Se ele for muito mais denso que a água, ele vai ficar no fundo. Então, para ele modular a densidade dele em relação à coluna d'água, ele tem óleo no fígado que você sabe que é menos denso que a água, e isso faz com que ele fique numa altura legal. Belezinha? O peixe ósseo faz isso de uma outra maneira e a gente vai ver daqui a pouco. Tem cloaca. O que significa cloaca? Uma única abertura para os 3 sistemas que desembocam nela. Sistema excretor, xixi, sistema digestório, cocô e sistema reprodutor. É isso mesmo, então é um único orifício em que saem todos os 3 sistemas que eu acabei de citar para você, chamado de cloaca. A reprodução, em alguns exemplos, a fecundação é interna, como o tubarão, por exemplo, ou animal aquático com fecundação interna, né? Então o macho do tubarão, ele tem essa estrutura chamada clasper, ele se fixa a fêmea, injeta o espermatozoide dentro da fêmea, né? Que pode ter 2 tipos de desenvolvimento. Né? Desculpa, pode ser 2 tipos de desenvolvimento do filhote. Eles são ovíparos, né? Desculpa, o desenvolvimento é direto, não tem fase larval, Wellington, né? Mas eles podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Qual a diferença dos dois? O animal ovíparo é que literalmente bota o ovo pra fora. Olha que ovo do tubarão, coisa incrível, velho. Um ovo quadrado, né, mano? Mas é bonito. Se você já foi à praia e já viu um negocinho desse na areia, não era um brinquedo que uma criança esqueceu, era um ovo de um peixe cartilaginoso, provavelmente do tubarão. Ou ovo vivíparo, é quando o filhote desenvolve dentro da fêmea. Só que ela não tem ligação com a fêmea como tem o mamífero, graças ao cordão umbilical. Ele apenas está dentro da barriga da mãe, mas ele não está usando os nutrientes que ele consegue absorver de lá. Tá bom, galera? Muito bem, agora a gente vai ver os peixes ósseos. Temos lá lambari, pacu, um monte de peixe. Acredito que a grande maioria dos peixes que nós comemos na chapa são peixes ósseos. Tá? Bonitinho aqui esse peixe, não sei que peixe que é, né? Mas ele aí, bonitinho. Nadadeiras dorsais, ímpares, caudal e anal. Escamas dérmicas, agora a gente volta lá. 4 fendas branquiais com opérculo. Vamos ao foco daquilo que aparece no vestibular. Cadê as fendas branquiais? Não tô vendo. Por quê? Porque aqui, galera, ó. Aqui tem um opérculo, que é aquela estrutura óssea que eu falei. As fendas branquiais estão lá dentro. Então, para eu ver, eu tenho que erguer. Dá pra ver, porque quando o peixe faz assim com a boca, ó, o opérculo faz assim, ó. Você já deve ter visto isso no peixe. Você nunca viu? Olha pro aquário, mano. Olha pro aquário. Procura no YouTube, peixe respirando. É incrível. Passa o dia vendo isso, né? Linha lateral. Opa! Peixe cartilaginoso não tinha bem desenvolvida. Eu já falo para vocês por quê. Nesse peixe, dá para ver aqui, galera, ó, uma linha lateral aqui, ó que bonitinha. Dá para ver a linha, né? Galera, essa linha lateral, ela é uma linha sensorial. Então, o que ela percebe? Ela percebe a vibração da água. Então, imagina o peixinho tá lá, felizão, né? De repente, ele começa a perceber que a água tá vibrando pro lado de cá. Opa, predador chegando, não é isso? Ele zarpa. Então, é uma maneira que ele tem de observar, né, a vibração na água para identificar predadores. Eu falei que no tubarão, por exemplo, a linha lateral é pouco desenvolvida. Por quê? Porque ele é o predador. Né? Então ele tem muito bem desenvolvido no focinho as ampolas de Lorenzini, que conseguem identificar ondas eletromagnéticas na água e com isso ele consegue lá caçar a sua presa. Mano, olha isso que incrível, né? Muito bem. Então, quando você vai numa loja de aquário e está escrito lá, não bata no vidro, por favor, é por que isso? Porque se você bater no vidro, a água vai vibrar, o peixe vai sentir a vibração da água pela sua linha lateral e ele vai achar que é um predador chegando e ele não vai ter pra onde fugir. Ele vai ficar num nível de estresse a ponto de morrer. Morrer infartado, cara. Parece um absurdo isso, mas não é. Né? Não vá fazer esse teste na sua casa com seu peixe, por favor. Né? Nem com seu irmão também. Galera, então voltando. Bexiga natatória, olha que incrível. É uma bexiga, literalmente, que se enche e se esvazia de ar. Então o peixe ósseo, para ele se deslocar na coluna da água, ele modula a sua densidade enchendo ou esvaziando essa bexiga natatória. Diferente lá do peixe cartilaginoso que tinha o fígado extremamente oleaginoso. Belezinha? Muito bem. O ânus é separado agora da abertura urogenital. Então você tem uma abertura urogenital por onde sai xixi e onde se reproduz numa única abertura, né? Galera, os sistemas são separados pro lado de dentro, tá? Eles desembocam na mesma abertura, que fique claro isso. E o ânus é separado disso. O ânus fica num outro orifíciozinho.
Ele é muito parecido com o que acontece com a gente, por exemplo. Nós temos uma abertura urogenital separada do ânus. Que nem no homem, por exemplo. O orifício da uretra, que está no pênis, ele serve tanto para o aparelho reprodutor quanto o excretor, né? Sai xixi e sai esperma pelo mesmo buraquinho, certo? Sacou a ideia? O urogenital e o ânus nosso é separado. Se nós fizéssemos cocô pelo pipi também, né? Nós teríamos uma cloaca, beleza? É isso o comparativo que eu posso fazer para vocês. A boca é terminal, olha que bonitinho aqui, né? Tá vendo? O tubarão, a boca era aqui embaixo, agora esse tem boca terminal e ele fica fazendo aquele movimentinho, né? Para a água entrar na boca e sair pela fenda branquial e ele conseguir retirar o oxigênio. Alguns peixes são pulmonados, são pulmões extremamente primitivos, tá, galera? O exemplo é a piramboia, que é um peixe aqui do nosso paizinho, vive lá no Pantanal. Quando você tem a cheia do rio, né, no Pantanal, os peixes vão, né? Fala, botamos cheio no rio. Daí o rio volta pro leito, forma as lagoas temporárias, a piramboia fica lá. A hora que seca de vez, ela pode voltar pro rio respirando através de pulmões primitivos, tá certo, galera? Muito bem, peixes ósseos. A fecundação é externa ou interna. O animal aquático pode ter fecundação externa, né? Porque o espermatozoide pode nadar na água e, né, são ovíparos ou ovovivíparos, a gente já falou sobre isso. O desenvolvimento de alguns pode ser direto e de outros é indireto. E a larva é o alevino, que é essa larvazinha aqui. Não sei se alguém já viu isso daqui no rio. Acho muito difícil, mas se você for a um tanque de criação de peixe, você provavelmente vai ver o alevinozinho, né? Aqui um anexo embrionário lindo chamado de saco vitelínico, mas não é o foco de nossa aula de today. Galera, a circulação do peixe, né? Ela é simples, tá? Completa e venosa. Simples, completa e venosa. Simples por quê? Porque o sangue passa só uma vez pelo coração. Mas como assim só uma vez? Ele só passa sangue venoso pelo coração, porque ele tem só duas aberturas, um átrio e um ventrículo. Estou citando isso apenas para vocês, galera, porque vocês que estão no segundo ano que vem estarão no terceiro. Ei, glória a mim, Senhor! E lá no terceiro ano, galera, nós falaremos sobre fisiologia comparada do sistema circulatório, beleza? Então a gente vai falar do sistema circulatório humano, que é o foco, e a gente faz um comparativo com a escala animal dos vertebrados, tá bom? E completa por quê? Porque não tem mistura de sangue no coração. Então, simples, o sangue passa só uma vez. Venosa, o sangue que passa é venoso, rico em gás carbônico. E completa, por quê? Porque não tem mistura de sangue no coração. Fechou, galera? Fechou nada. Vamos agora aos nossos gloriosos anfíbios. Sim, a aula de hoje nós falaremos de 2 grupos de animais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Falei de um, agora falo de outro, né? Então, isso aí, você entendeu, né? Temos lá os nossos sapinhos lindos, aí uma pererequinha, para representar os anfíbios. A palavra anfíbio significa vida dupla. Anfidupla, biovida, né? Então, anfíbio, vida dupla. O que significa? A fase larval desses animais é aquática e a fase adulta, na grande maioria deles, é terrestre. Belezinha? Então, já temos aí a definição da palavra anfíbio para o senhor. Muito bem. São classificados em 3 grupos: anuros, urodelos e ápodes. Significado de cada palavra: anuro, prefixo a, sem, uro, cauda. Anuro, sem cauda. Sapo, rã e perereca, tá? São animais diferentes. Apesar do leigo olhar e achar que tudo é sapo, né? Você vai pra reprê, vai pra... é sapo, né? Aí depois a gente fala a diferença um pouquinho deles aí. Urodelo, uro, cauda. Então, o que tem cauda. Exemplo, a salamandra. Olha que bonitinho. Parece que ela tá dando risada pra você, né? E os ápodes. Ápores sem patas, que é a cecília e cobra cega, né? Parece uma minhoca. Não, mas é um anfíbio isso, tá bom, galera? Tá? Sapo é terrestre, rã é aquática. Aquática não, né? Ela vive muito tempo na água, inclusive ela tem membrana interdigital para nadar. E a perereca tem ventosa na mão, é menorzinho que ela usa para escalar as árvores em que ela vive, tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre esses 3 animais. Muito bem. São apontados como os primeiros vertebrados terrestres na escala evolutiva. Lembra aquele peixe pulmonado que a gente falou? Então, muito provavelmente, dos peixes pulmonados surgiram os anfíbios. Não da piramboia, tá, galera? A piramboia é um peixe pulmonado que se manteve até hoje como peixe pulmonado, tá certo? Mas, antigamente, né, nós tínhamos isso. Então, lá, sofre no final da fase larval uma drástica metamorfose, mudando de habitat, né? Inclusive de nicho ecológico. Porque se a fase larval é aquática, ele não tem pata na fase larval aquática. Ele parece é o girino, né? Parece um peixinho.
Inclusive eu, quando era criança, pegava os girinos, levava para casa, pôr no aquário, achando que era peixe, depois virava sapo, né? Quando ele começa a sofrer metamorfose, surgem as patas, primeiro as traseiras, depois as dianteiras, e ele sai da água, muda o hábito alimentar, muda a forma de respiração, né? Porque quando ele está na fase larval, dentro da água, ele respira por brânquia. Da hora que ele sai, ele tem respiração quase que exclusivamente cutânea, né? Respiração pela pele, tá bom? Então você percebe que a mudança, a metamorfose dele é muito significativa em relação ao modo real de vida que esse animal tem. A pele, ela é estratificada, porém, galera, ela é muito fina. É um extrato pequenininho, né? Ela é fininho. Por que ela é fininho? Porque ele respira pela pele. Então é um princípio básico de biologia. Se a troca gasosa acontece em qualquer superfície, essa superfície tem que ser fina o bastante para que haja difusão desses gases, né? Então você tem uma alta concentração de glândulas justamente para outro motivo, né, de manter a pele úmida e favorecer aí a respiração cutânea. E isso justifica, inclusive, outra coisa, né, a proximidade desses animais em ambientes úmidos. Né, dificilmente você vai encontrar anfíbio em ambientes secos. Né, como ele respira pela pele, ele se reproduz na água, ele precisa manter a pele úmida para respirar. Então nós temos uma limitação geográfica na quantidade de anfíbios. É um animal que sofre demasiadamente com a mudança climática. Então ele é usado como um indicador de qualidade ambiental, inclusive. Beleza? Alguns anfíbios têm venenos, vocês sabem disso, né? Mas sapo não espirra veneno no zóio, como alguém fala. Ah, cuidado com o sapo que faz xixi no olho. Não. Galera, primeiro que não é xixi, né? Sapo tem veneno. E tem que ir bom de mira, né, velho? Imagina o sapo lá no chão, você é quem você vai, trouxa, né? No seu olho. O veneno do sapo escorre. Por quê? Quem é o principal predador do sapo? A cobra, né? Então a cobra vai lá engolir o sapo inteira, não mastiga, não picota, não desengola, engole o sapo inteiro. Daí esse sapo, para querer fugir da cobra, velho, o que ele faz? Ele joga veneno, a cobra cospe o sapo para fora. Essa é a ideia. Belezinha? Esqueleto, olha lá, é cartilaginoso no girino, na fase aquática, ósseo no adulto, porém muito frágil. Não vai pegar um gato, você quebra ele. Ele tem cintura pélvica e peitoral, galera. Cintura peitoral é essa aqui que nós temos também, ó, porque ele tem membros. Então eu tenho que unir o meu esqueleto, o meu membro, né, no meu esqueleto axial. Essa união é feita por cintura. No nosso caso, a nossa cintura escapular é formada pela clavícula, que é esse osso aqui, pela escapular, né, que une o nosso membro superior ao nosso esqueleto axial. Né? E nós temos a cintura pélvica também aqui embaixo, que são os ossos da bacia, que a gente chama, né? Que é o ilho, o isquio, que faz a união dos nossos membros inferiores se unir ao nosso esqueleto axial. Então esses animais têm patas, né? Com exceção da cobra cega e da cecília, que são ápodas, mas sapo tem. Então eles precisam disso justamente para conseguir articular aí os seus membros. Belezinha, galera? Muito bem. Sistema digestório completo, né? Tem boca e ânus, terminado em cloaca. Já falamos agora de pouco o que é a cloaca. Não tem glândula salivar e não tem dente, cara. Então não tem como o sapo mastigar. Ele come e engole inteiro também, né? Ele tem alguns dentinhos no céu da boca. Se alguém vier falar, não, ele não usa para mastigar. Aquilo são dobras, na verdade, do céu da boca, que são voltadas para dentro. Por quê? Porque como ele engole um inseto inteiro, vivo, o inseto quer fugir, né? Não é tonto. Ai, me engole, né? Deixa, vamos alimentar o sapo. Não. Então aquelas dobrinhas impedem que o inseto saia. Então tipo uma ruguinha para manter o sapo para dentro. Bom, sapo não. O animal que ele quer comer para dentro, beleza? Glândula mucosa na boca, né? Para grudar. Todo mundo já viu aquela cena da língua projetando e pegando o inseto. Então essa língua mucosa justamente é para fazer isso, tá bom? Respiratório, brânquia na fase larval, tem corda vocal, né? Né? Para atrair a fêmea, imagina que coisa mais incrível. E ele respira pela pele, mas alguns sapos ele tem respiração pulmonar, tá bom? E pode ser pela boca também, respiração gular, é um caso específico, mas se alguém perguntar para você, sem erro, respiração cutânea, respiração pela pele. Beleza? Por isso que a galera joga sal no sal para matar. Para que isso? Não, isso é terrível, isso é maldade. Não faça isso. O sistema circulatório, galera, ele tem 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo, o que faz com que a circulação seja dupla e incompleta. Dupla por quê? Porque eu tenho sangue venoso e sangue arterial, ou seja, sangue com gás carbônico e sangue com oxigênio que chegam no coração, então o sangue passa 2 vezes pelo coração.
e ele se mistura no ventrículo, então incompleta, tem mistura de sangue. Lembrando que nós veremos isso again no terceiro ano do seu ensino médio. Galera, e quando você tem mistura de sangue, o animal ele se torna, não, uma característica biológica, né? É um animal heterotérmico ou pecilotérmico, ou seja, a temperatura corporal desse animal varia de acordo com a temperatura do ambiente em que ele está. Mais um motivo para a gente encontrar anfíbios quase que exclusivamente na zona tropical do planeta, né? Não temos anfíbios em regiões muito frias no nosso planeta, que o metabolismo dele ia abaixar a ponto dele morrer. Belezinha? Então ele tem rim, ele excreta ureia na fase adulta e amônia na fase larval, cara. É outra característica evolutiva sensacional que eu vou reforçar para vocês. Também falaremos sobre a diferença de excreção de amônia, ureia e ácido úrico no terceiro ano dentro de fisiologia comparada do sistema excretor. Beleza, galera? Já falo de antemão o seguinte: a amônia é quase que exclusividade dos animais que vivem na água, porque ele perde muita água para excretar amônia. Por isso que na fase larval ele pode excretar amônia. Aí quando ele sai da água e vai para a terra, ele tem que economizar água, daí ele passa a excretar ureia. Fechou? Muito bem, galera. São dioicos, né? Tem macho e fêmea. O macho tem a parte do cortejar, né? A fêmea fica só lá olhando qual sapo que consegue coachar mais bonito. E ela se interessa por ele e é ele que será os pais. O pai, né? Os pais não, é o pai dos filhotinhos dela. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, a larva e a girina, né? Girino. A fecundação é externa, galera, apesar dessa cena. Não sei se alguém já viu essa cena aqui. Fala, o sapo e a sapa estão namorando. Não, sim, eles estão namorando, mas não tem nada do que você esteja pensando aí de maldade. Não que seja maldade, né? Mas enfim. Galera, duas coisas. O sapo, o macho, ele abraça a sapa, a fêmea, do jeito que tá aí. Pra quê? Primeiro, ele aperta a sapa para ela ovular. Então, a hora que ele aperta, ela ovula. Então, ele sabe que é ali que os óvulos dela estão, né? E ele segura ela no lugar, porque daí ele joga o espermatozoide dele ali, então ele garante que o óvulo fecundado seja dele. Mas não tem cópula, tá? Ele não tá pipina gigica sapa, não. Belezinha, galera? Muito bem. O desenvolvimento é larval. Nós temos aqui um desenho, né, do ovo que nasce o girino, sofre metamorfose, nasce as patinhas, ele sai água e volta a ser pra terra. Beleza, galera? Próxima aula nós falaremos sobre quem então agora? Sobre os vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Como eles se chamam? Répteis, isso fica para próxima. Um beijo, abraço, até daqui a pouco. Valeu!